Então, meus queridos, a gente olha para tanto lugar, né? Nós olhamos para tanto lugar. E aqui nós temos uma convocação de olhar para Jesus. Vamos voltar ao nosso texto de Isaías. Já está lá? O que diz aí? Quantos fizeram um Mobral aqui? É antiga, né? Era no tempo que... Aqui tem os que fizeram e os que não lembram. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O meu pai, ele era um homem que eu nunca peguei mentindo. Ele era um homem muito sério. Ele me contou uma vez que ele estava indo a cavalo numa chapada no interior do Piauí. E a uma certa distância ele viu um veadinho ainda com as pintas no corpo. Significava um animal bem novo, parado na estrada. E ele foi se aproximando e o animal estava imóvel. E quando a mula chegou a 1,5 metro ou 2 metros do animal, ele e saiu correndo. E papai disse que olhou para um lado, olhou para o outro e havia uma jiboia em cima da árvore e ela estava hipnotizando o animal. Ele saiu do campo energético da hipnose da cobra. Quando a cobra tirou os olhos dele e olhou para meu pai que estava chegando, ele saiu daquele campo e saiu correndo. Quando a gente lê Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ontem nós passamos aqui um pouquinho por ele, e Paulo falando da insensatez dos Gálatas, que eles estavam fascinados, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Quem foi que hipnotizou vocês? Quem foi que capturou a mente de vocês para que vocês desviassem o seu olhar para Cristo crucificado? Essa é a grande obra maligna. A serpente, ela tenta nos hipnotizar para buscarmos outras coisas que não o Senhor mesmo.
desconhecendo a superioridade de Cristo. E eu queria deixar um incentivo para vocês e para mim, para a gente ler e reler e treler e tetraler e pentaler e hexaler e septaler e octaler. Eu já parei em 8 porque é o número da ressurreição, mas ler a carta ou o livro de Hebreus. Este livro é uma coisa assim extraordinária, porque ele descortina o ministério de Jesus Cristo e o ministério da obra que ele fez, que é superior a Arão, é superior a Moisés, é superior a todas as coisas que você conhece. E a gente gasta tão pouco tempo em conhecê-lo. E nós precisamos ganhar revelação em 4 áreas muito importantes. No sangue. O valor do sangue. O sangue não de bodes, nem de ovelhas, nem de cordeiros, mas o sangue sem mácula de Cristo, que é a única defesa contra Satanás. No livro de Apocalipse nós temos uma expressão que diz assim: eles o venceram o dragão, por causa do sangue do Cordeiro. Uma vez eu estava atendendo um rapaz que era neto de pastor, e ele estava passando por uma crise muito forte, e um desânimo, e quando nós estávamos conversando e falando do Evangelho para ele, de repente ele entrou numa fúria, num estado de insegurança física, e partiu para o meu pescoço. E ele chegou perto de mim e disse: eu vou te matar. E ele botava as 2 mãos aqui em cima do meu pescoço e dizia assim: mas eu não posso porque tem sangue. Sangue que nós não estamos ainda, nós não estamos habituados a meditar e ver os efeitos do sangue do Senhor Jesus. E quando Hebreus capítulo 12, ele fala para que nós fiquemos mais leves, logo no versículo 1, que ele diz para a gente desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele pede para a gente correr. Mas, por favor, não é correr de qualquer jeito, é correr com perseverança. Porque tem gente que começa até a correr, mas já para ali. Correr com perseverança a carreira que está proposta. O que é essa carreira que está proposta? Por favor. Ela tem um objetivo. O objetivo é olhando. Esse gerúndio aqui é importante,
porque ele é uma ideia contínua, olhando. Mas não é olhando de qualquer jeito, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus. O que significa Jesus? Hein? Jesus, o que significa Jesus? Vamos para Mateus capítulo 1, verso 21. O nome dele foi dado a José. José não gerou Jesus, mas José deu o nome de Jesus. Foi ele quem recebeu do anjo num sonho. José estava desconfiado que Maria tinha saltado a cerca e ele queria deixá-la. Quando ele viu o bucho de Maria crescer, e aí, por isso que eu disse anteriormente que é o homem que eu tiro o chapéu na Bíblia, que ele viu que ela desce um pouquinho aqui, desce um pouquinho. José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E sendo esposo, porque o casamento em Israel era um pouco diferente do casamento de hoje, né? O casamento em Israel começava no espírito, depois na alma e depois no corpo. Primeiro eles se conheciam nas coisas espirituais, depois eles se desenvolviam nas coisas psíquicas, no relacionamento dos gostos, e aí só depois que o casamento era consumado. Normalmente podia demorar 3 anos, 2 anos. Os pais faziam o casamento inicialmente, eles eram desposados, e ali eles iam conhecendo espiritualmente. Esse casamento normalmente não tem problema. Quando começa do espírito, da alma e do corpo, ele não tem problema. Porque se começa de fora para dentro, vai ter problema com certeza. Porque a gente defrauda o outro, e ao defraudar o outro, desenvolve ciúme e insegurança. Se ele fez isso comigo, vai fazer com outra. Se ela fez isso comigo, vai fazer com outro. E aí começam as coisas que vão gerar as disputas e as contrariedades. Mas José estava esperando, e ele viu que a Maria começou a entojar. Quem é que sabe o que é entojo aqui? Quem é do mato, né, doutor? E ele foi, e a palavra de Deus diz assim: sendo justo e não querendo infamar. Olha que nobreza desse cara. Ele resolveu deixá-la secretamente. Eu vou me embora lá para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei, eu vou deixar, ela vai ficar aqui, eu vou me embora. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Uai. Maria, gente, sabia que o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Ela sabia, mas José não sabia. Maria sabia. Maria nunca tinha tido relação com homem nenhum e nem foi num laboratório para fazer uma inseminação artificial. Ela sabia
mas José não sabia. E aí o que acontece é que ele diz, é do Espírito Santo. Como é que eu vou saber? É aqui onde entra o aspecto, mas foi num sonho. E sonho não é coisa muito comprovável, não. Mas há sonhos e sonhos. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Falou pelos profetas, também falou por sonhos. Nós temos muitos sonhos na Bíblia que são muito diretos da linguagem de Deus. Mas não vai sair pegando qualquer sonho por aí, não. Eu sonho com uma igreja que não sonha tanto, mas confia todos. Aí, e ele diz assim, ela dará à luz um filho. Engraçado que não tinha... Hein? Não tinha ultrassom, ele já sabia que era macho. Mas dará à luz um filho. Estou me lembrando que aqui em Varpa, Varta é aqui, né? Varpa é lá no estado de São Paulo. Os letos vieram da Letônia em 1920, né? E montaram uma colônia que seria o lugar, vamos dizer assim, a Nova Jerusalém aqui no mundo. E era uma letaiada que não acabava mais. E teve uma profetisa lá que resolveu... É muito comum esse negócio, a emoção governar. E ela começou a fazer governos e governos na igreja lá e começou a dar trabalho. E ela arranjou um rapaz para ajudá-la e de repente ela ficou grávida. Quando os irmãos perceberam que ela estava grávida, começaram a dizer, ela disse, eu estou grávida do Espírito Santo. E assim como Jesus Cristo veio a primeira vez em carne, ele virá outra vez. E os crédulos são sempre, eles diminuem, mas não acabam. Os crédulos são... Eita, que esse mundo é cheio de gente crédula, não é crente. E aí ficaram, e a mulher foi paparicada. E no dia, isso que me contou foi o pastor fundador desta igreja aqui em Londrina, pastor Vitols, Frederico Vitols. Ele disse que no dia tal nasceu uma menina. E aí ela teve que dar uma segunda profecia. Quem veio agora foi a Maria. E aí explicou todo. E aí o pastor Frederico Vitols, quando me contou isso em 1979, ele disse assim, a Maria está com 48 anos, nunca casou. Então, não deu o segundo Jesus carnal. Porque as pessoas costumam fazer isso, mas aqui não tem erro, meu irmão. Aqui não tem invenção, não tem como é que eu vou dizer, essas coisas que esses profetas e essas profetisas costumam enganar o povo. Aqui o Espírito Santo disse, olha, vai ser menino e você vai botar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o que significa o nome de Jesus. Vamos lá, bota o dedinho lá para Jesus. Ó, Jesus, ele significa, olha lá, Jesus significa Javé, Jeová é salvação. As duas primeiras letras do nome Jesus, as duas primeiras letras é o que se chama apócope. O nome Jeová, o apócope, uma pessoa que se chama José
Como é que a gente trata ele assim no comum? Zé. O sujeito que chama Roberto, como é que a gente chama ele? Beto. Essa forma, aqui nós temos aqui a forma G de Jeová, ali está Jeová, e depois SUS. SUS é salvação. Jesus é a salvação. Salvação de quê? Dos pecados. Mas como é que salva pecados? Pelo sangue. Pelo derramado sangue. Um sangue puro, incontaminado. E nós não temos tido este cuidado de contemplar o sangue. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Ah, bom, vocês cantaram certo. Porque no cantor cristão está assim: mais alvo que a neve serei. Se eu sou lavado nesse sangue, eu serei ou já sou? Já sou. Nós precisamos considerar o sangue de Jesus Cristo. Tenho visto muito pouco, inclusive em mim, a consideração pela purificação pelo sangue do Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 1, a gente pode começar com o versículo 6, e vamos dar uma olhadinha. Ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos aonde? Nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bota o dedo no purifica ali. Olha só. Cafarizou. Levanta mais um pouco, levanta mais um pouco, levanta mais um pouco, levanta mais um pouco, levanta mais um pouco. Purifica, purifica. Agora, pode levantar mais. Eu quero... Aí, agora... Não, volta. Sim, pode dizer. O verbo aqui, tempo, presente, voz ativa, modo indicativo, e que este presente aqui é uma ideia de continuidade. Ele nos purifica e continua purificando. Não purifica e deixa algum caso para não purificar. Estava conversando há pouco ali com a Cidinha, ela estava falando de um aparelho de ouvido, e eu perguntei como é que carrega, porque aquele cara estava me mandando também botar um aparelho de ouvido, que eu estou meio ficando surdo, ele até me deu um, e estou fazendo uns trabalhos para fazer. Como é que faz o seu? Como é que carrega? Ele não carrega, tem um aparelhinho que a gente bota e já faz a higienização. Você tira do ouvido, bota dentro daquele negocinho ali, já carrega e higieniza. Você não precisa ir lá limpar, já higieniza. O seu também é assim? É assim. E o sangue de Jesus Cristo? Como é que é? Qual é o efeito do sangue de Jesus Cristo? Purifica ou não purifica? Totalmente. Purifica. E por que você volta para trás para contabilizar o que foi purificado? Eu me lembro que um dia eu cometi um pecado cabeludo, porque tem pecado careca, tem cabeludo, tem... Eu cometi o pecado e eu chorei diante do Senhor e confessei o pecado
ganhei grande gozo da presença dele. No outro dia, eu cometi o mesmo pecado. Eu voltei para ele dizendo: Senhor, para mim não tem jeito. Eu pequei ontem, eu confessei, e agora cometo o pecado outra vez? E ele disse: qual foi o pecado que você cometeu ontem? Ou você não entende que eu não me lembro mais? Ou você não entende isso? Um pecado confessado é um pecado apagado, perdoado. Eu dou graças a Deus pelos pecados de Davi. Porque se não tivesse aqueles pecados, não tinha o Salmo 6, não tinha o Salmo 32, não tinha o Salmo 38, não tinha o Salmo 51, não tinha o Salmo 103, não tinha os 7 salmos penitenciais. Todos eles decorrem de fracassos. Mas há um sangue permanente. Há um sangue que eu preciso considerar. Uma segunda coisa que eu preciso considerar com atenção é a justiça de Cristo. Nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado. Essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Quando Jesus Cristo estava ali na cruz, ele estava realizando uma justificação do pecador. E nós temos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, como foi que ele fez isto? Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu disse que a palavra mais importante da redenção é a união. Ele nos incluiu nesse processo. Ele nos uniu conosco. Ele se encarnou na nossa raça para nos levar para a família dele. E para chegarmos a isto, nós precisamos ser justificados. Nós não somos justos, nós somos justificados pela justiça de Cristo. Deus só tratou com 2 homens até agora, onde eu tenho conhecimento. Ele não trata comigo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, nós temos aqui uma descrição muito interessante. Pois está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante.
Nós temos quantos Adães? Quantos Adões nós vamos ter aqui? Nós temos um Adão, que é o primeiro. E nós temos o último Adão. Nesse versículo aqui, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não foi feito. É espírito vivificante. Desse primeiro Adão até esse último, onde foi que ele foi feito último? Eu nasci na raça de Adão. Jesus nasceu na raça de Adão. Na cronologia de Deus, a morte de Jesus é a morte da raça de Adão. Na cronologia de Deus, Jesus é o último Adão, lá na cruz. Mas o verso 46 vai dizer: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Ai, 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 ai. Então aqui tem o primeiro Adão e o último Adão. Mas aqui tem o segundo homem. Não tem o segundo Adão. O primeiro Adão é o primeiro homem. O último Adão é o último homem. Agora nós temos um segundo homem. Onde foi que esse segundo homem surgiu? De onde foi que esse segundo homem surgiu? Você não está vendo, não? Do céu. E como foi que ele nasceu do céu? Você sabe que o ministério de Jesus acabou aqui, não é, gente? Tudo que Jesus veio fazer foi chegar aqui. Aqui acabou o ministério dele. Daqui para frente não é ministério dele, não. É ministério do Pai. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus e se tornou o segundo homem. A raça de Adão para Deus morreu na cruz. Será que eu posso crer nisso? Será que Jesus realmente foi o último Adão? O Otmani cutuca isso aqui como ninguém. Acabou a raça de Adão. E como foi? O primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é, foi, é. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Deus, em Adão, condenou a raça. Condenou a raça à morte em Jesus. E ele se tornou tornou o nosso pecado, para que nele nós recebêssemos a sua justiça.
Ontem eu fiz aquela divisãozinha aqui, e hoje umas pessoas vieram conversar comigo sobre isso, mas isto é a pura verdade. Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Cristo Jesus, Cristo é Deus, 100% Deus, esvaziado de sua glória. Jesus é homem, 100% homem, totalmente dependente do Pai, vivendo pela fé. Ele é o autor da fé. Jesus viveu o tempo todo pela fé. Cristo viveu em Jesus o tempo todo esvaziado de sua glória. Cristo Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou. Não, morreu e foi ressuscitado. E foi ressuscitado como Jesus Cristo, o Senhor, que tem nas suas mãos, no seu corpo, os símbolos, ou são os sinais da cruz, porque ele levou os nossos pecados, levou a nossa natureza iníqua, nos fez morrer lá na cruz e ressuscitou para nos dar a vida dele. Depois do último veio quantos? Depois do último, quantos veio? Nenhum. Então aqui é uma segunda raça. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Se você nasceu nesse mundo, você está em Adão. Assunto encerrado. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. Ainda que você tenha uma natureza terrena sujeita ao pecado, você não tem mais o velho homem servo do pecado. Na ressurreição, Jesus se tornou o Segundo homem. E ele está dizendo assim, e esse segundo homem é do céu. No dia da ressurreição, ele recebeu uma voz dizendo assim: este é meu filho. Vamos para capítulo... Ele é citado no Salmo 2, no verso 10, eu acho que é Salmo 2, 10. Vamos ver se é esse. Pode subir um pouquinho mais. Não, aqui você está descendo. Eu digo subindo e descendo. Beijai, não é aqui. Baixa agora, baixa. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aperta no filho ali, naquela cruzinha, na cruzinha do filho, na cruzinha. Olha, Atos, estou dando mais um truque para vocês. Viu? Aí na cruzinha, agora, Atos 3. Como Deus o cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado do céu, sobre a terra. Ele foi gerado no ventre de Maria, como Jesus, o Salvador, e ele foi gerado como o Filho amado do Pai, dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, para ser o cabeça de uma nova raça. Tu és meu filho, hoje te gerei. E esse Jesus levou na sua cruz os nossos pecados e transmitiu a nós a sua justiça e tornou-nos membros de uma nova raça. E nós vamos voltar lá para... o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. Como foi, tais são. Você nasceu de novo?
Se você não nasceu de novo, você é Adão. Você é Adão. Eu sou Adão. Se você nasceu de novo, você não é mais Adão. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais. Como é. Não como foi, como é. Porque ele não foi feito, ele é. Agora nós temos que ver o que é Jeová. O que é Jeová? O que é Jeová? Quando Moisés perguntou, como é que eu vou dizer para o povo de Israel que falou comigo na sarça? Como é que eu vou dizer? Ele diga para o povo que eu sou o que sou. Jeová significa eu sou. Eu não serei, eu não fui, eu sou. Eu sou a salvação permanente de vocês. A pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo e se tornou uma nova criação, ela precisa saber que ela não é nada. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu não peco mais, ele ainda é, eu não peco mais. Ele não está dependendo totalmente do Senhor Jesus. Ele está dependendo da sua própria justiça. E isso tem sido o grande problema, que nós temos desviado da suficiência de Cristo. E ele vai dizendo mais aqui, como foi, assim como trouxemos, olha só, trouxemos é o que, doutora professora de português? Pretérito perfeito. Assim como trouxemos o quê? Trouxemos o quê? A imagem do que é terreno. Agora devemos, bota o dedo no devemos ali. Devemos não tem. Nós devemos não tem. Está vendo que devemos não tem? Não tem, olha aqui, ó. Pode baixar, só tira o devemos. Eu quero mostrar aqui. Aqui tem uma cor que é diferente dessa. Quando você vê essa cor aqui, significa que foi o tradutor que colocou. Porque a gente não sabe traduzir Bíblia. Não é fácil traduzir. Os italianos dizem que traduzir é trair. Quando você, aqui ele botou, ó, devemos trazer, não tem devemos trazer, é trazemos, ou traremos também a imagem do que é celestial. Por que eu trago a imagem do celestial? Porque ele me incluiu nele. O que eu fiz para ser incluído nele? Nada de pitibiriba, como é que é aquele negócio? Necas de pitibiriba. A única coisa que eu fiz foi pecar. A única coisa que eu entrei na salvação foi o meu pecado. E o que ele fez? A sua graça plena me colocou nele. Aleluia. Para que eu morresse e ressuscitasse. Eu preciso considerar com muita atenção a justiça de Cristo. Não só o sangue, mas a justiça. A terceira coisa que nós precisamos considerar é a presença de Cristo. A comunhão da presença de Cristo. No Velho Testamento, no Gênesis, o homem tinha comunhão com Deus na viração da tarde. E o homem se distanciou da viração da tarde, e o homem pecou, caiu, saiu.
Agora, a nossa posição não pode ser mais por comunhão, mas sim por união. O projeto de Deus não é ter comunhão conosco, é ter união conosco. É ter a consciência de que eu não posso ir sem Cristo. O menino estava passando na frente de uma boate. A festona lá na boate. E o Espírito de Deus diz: entra. E ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu nunca entro num lugar desse. E o Espírito disse: eu não estou lhe perguntando se você não entra no lugar. Entre. E sente-se na primeira mesa. E ele sentou exatamente na primeira mesa. Não tinha ninguém. E lá em cima tinha uma moça dançando nua. E ele ficou de cabeça baixa. E a moça surrupiava em cima do... pelada, subia naquelas coisas e ele de cabeça baixa. Só que na tarde anterior, a mãe daquela moça foi numa reunião de oração e um pastor disse: vocês vivem orando e pedindo a vida toda sobre a salvação dos seus filhos e vocês nunca entregam os seus filhos para Deus. Vocês ficam passando de reunião em reunião de oração e vão para um outro lugar, lá tem uma irmã que ora com poder, vocês vão para lá, lá tem um não sei o que, você ora para lá, e vocês ficam correndo, e vocês nunca entregam os seus filhos a Deus. Porque Deus para vocês é apenas um bedel para resolver problemas. E essa mulher resolveu tomar uma decisão e disse assim: Deus, eu não tenho mais filha não. Minha filha é uma vergonha, mas eu entrego ela ao Senhor hoje. E aquele pastor orientou uma coisa, disse o seguinte: quando você chegar em casa, você pega um tamboril e começa a louvar a Deus. Se você não sabe cantar nada, bate o negócio e fica dançando na presença de Deus em alegria por você não ter mais o problema. E ela disse que era costureira e ela foi lá e entrou num quarto e dançou na presença de Deus e louvou, e a filha nunca mais vou orar por ela, porque ela está entregue nas tuas mãos. Oh, bichinha fera! E agora o rapaz está lá na mesa, sentado de cabeça baixa, e uma moça dançando e dançando e dançando. E de repente a moça vai para o camarim, se veste e chega e pergunta: rapaz, o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu não sei. Eu sei que eu estava passando aqui numa boate e o Espírito do Senhor mandou que eu entrasse aqui. Quem que mandou? O Espírito de Deus. Como é assim? Ele me mandou entrar aqui porque tinha uma pessoa que precisava ouvir o que ele quer dizer. E durante 1 hora, aquele moço falou de Jesus para aquela moça. De madrugada, bate na porta. Mãe, correndo: que foi, minha filha? Não sei, mãe, estava fazendo um espetáculo, striptease, entrou um moço, sentou lá. Pois bem, Deus costuma fazer isso para salvar a quem Ele quer salvar. Mas nós temos que dirigir Deus, nós temos que conduzir Deus, nós temos que tentar controlar Deus. Nós não sabemos entregar na mão de Deus. Nós criamos regras, mandamentos, porque não temos consciência da presença do Senhor. Eu não tenho. Minha esposa tem
a gente tem comentado, parece que o Senhor está voltando, não parece? Hein? Você não tem uma sensação de que nós estamos no frigir dos ovos? Eu tenho essa impressão. Aí minha esposa diz assim: e como vai ser nossos netinhos? A preocupação dela. Nós temos 4 netinhos. Como vai ser? Eu digo: eu não tenho preocupação. Sabe por que eu não tenho preocupação? Porque eles estão na mão do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Ele está na mão do Senhor. Nós temos consciência da presença de Jesus nas nossas vidas ou nós estamos ansiosos? Rees Howells é um homem que eu gosto de ler as histórias dele. Ele ia para Londres e pegou o dinheiro, botou no bolso para comprar passagem. Todo o dinheiro que tinha para comprar passagem, ele e a esposa. Quando eles iam andando, apareceu uma pessoa e disse: senhor, o senhor poderia me ajudar? Eu estou passando uma necessidade, eu preciso. E ele disse: eu só tenho o dinheiro da passagem. Mas essa pessoa está precisando. Tirou o dinheiro. E a mulher disse: como é que nós vamos agora para longe? Ele disse: o senhor sabe. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele sabe que nós estávamos indo para lá, estamos com a mala aqui, nós vamos continuar para a ferrovia. E ela disse: mas sem o dinheiro para comprar passagem. Ele disse: mas ele mandou eu dar esse dinheiro para aquela pessoa. Ele tem um jeito para fazer. Não sei como vai ser. E ele chega lá na ferrovia e tinha umas 4 pessoas, ele entrou na fila. O outro comprou e o outro comprou. Aí ele chegou. Quando ele chegou ali, o homem de trás pediu: me dá 2 passagens. Comprou as passagens e disse: oh meu Deus, eu me lembrei que eu não podia ir. O senhor quer essas 2 passagens? Vocês acham que isso é brincadeira? Mas eu preciso ter consciência de que meu Deus pode todas as coisas. E que a presença dele tem que ser usufruída. Isso está no livro O Intercessor, de Rees Howells. Nós temos um Deus que precisa de presença. E a 4ª coisa que nós precisamos considerar é o sacerdócio de Cristo. Se o sacerdócio de Arão teve uma durabilidade razoável, o sacerdócio de Cristo é eterno. Por isso eu posso chegar. Nós vamos agora gastar um pouquinho de tempo só no capítulo 7 de Hebreus. E já termino. Porque o quê? Esse Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Quem é esse cara? Um cara que não teve nem princípio, nem fim, ninguém sabe quem é ele direito. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou os dízimos de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias,
nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, olha aqui, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei dos mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que disse, Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento
foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Só isto. Que sacerdócio você tem? E eu preciso considerar o sangue, a justiça, a presença e o sacerdócio permanente de Cristo e descansar nesse fato. Isto é precioso demais. Quem tem a certeza de que já foi crucificado com o último Adão, pertence agora a uma nova raça. E a minha pergunta final é essa: você crê na sua morte com Cristo? Não por sentimento, mas pela palavra de Deus. Uma menina aqui me perguntou: como é que eu posso ter certeza de que não é sentimento? Digo, só olhando para a palavra de Deus. Só existe fé quando se apoia na palavra de Deus. Como Maria e como José. Eles se apoiaram na palavra de Deus. E você também pode se apoiar. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus. Isso é básico. Isso é aquilo, feijão com arroz da palavra de Deus. E nós aqui estamos só para conferir. Eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar no outro, eu só posso confiar em Jesus. E até a minha confiança é dele, por ele e para ele. Muito bem. Amanhã a gente vai lá no... Lá embaixo. Eu vou lá chamar algumas pessoas, viu? Lá na igreja. Não sei qual vai ser chamado, Deus vai chamar. Ou vem cá, conta aqui o que você... É só um pouquinho para contar o que Deus tem feito na sua vida. Nós não vamos fazer muito estudo lá. É só para pegar assim... Ô João Lucas, vem cá aqui, vai falar. Aí o João Lucas diz, ó... Ô Oséias, não é para fazer esse sermão, é só para dizer assim, Jesus é meu tudo. Aí um outro, dois, eu vou chamar uma turma lá. Se você estiver aqui, se você, eu não sei dizer nada, então não vá. Tá bom, Mas é porque as pessoas ficam muito preocupadas com os outros. As pessoas ficam... E tem outros que quando pegam no negócio, fica igual a mim, não solta mais. Fica falando. Então é só para alguns testemunhos, para edificação do corpo, né? E nós sabermos que esse congresso é de afinação daquilo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Tá bom? Então amanhã a gente vai ter lá um momento, né, Hilton? 7 horas o café, não esquecer. 7 horas o café. E 8 horas o ônibus sai daqui, o pessoal que vai de carro também, para as 8 horas. Começa às 9 horas lá. Ok. Vamos estar juntos. Não? Depois a gente volta. Alguém diz assim, o senhor vai dar oportunidade de pergunta? Eu não sou para responder nada a ninguém não, mas se alguém tiver alguma pergunta... Porque... O senhor falou sobre lavar
os pecados. Lavar os pecados, lavar as vestes, né? Lavar o sangue do cordeiro. Está lá em Apocalipse, né? E tem uma passagem nos evangelhos que fala de uma festa que estava ocorrendo no céu, que tinha os convidados. E que ali tinham 2 pessoas que estavam lá na festa, já tinham entrado. Mas que o dono da festa perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não foram convidados. Vocês não estão com as vestes lavadas no sangue do cordeiro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre... Na verdade é só um, não são 2. É um safado. É que é a boda do filho do rei. Ele convida no casamento, naquele casamento antigo, quando o rei dava uma festa para o filho, para o casamento, ele não dava só o convite e a comida, não, dava a roupa também. É uma coisa que seria ótima para nós hoje, porque principalmente para as mulheres, né, que gastam tanto para vestido, para fazer a coisa. O rei então tinha uma na porta, tinha três dimensões, modelo de 3 tamanhos: grande, médio e pequeno. E isso é fato. Então, quando você chegava, você é convidado, você tinha que ter a roupa. Mas aquele cara, e a roupa é o símbolo da justiça. Aquele cara, ele entrou lá, penetra com a sua própria roupa. E quando o rei veio para ver as pessoas, chegou lá e encontrou ele e disse: como é que você entrou aqui? Isso no reino de Deus não pode acontecer, mas dentro de uma igreja pode. Dentro de uma igreja pode. E muitas vezes as pessoas entram como se fossem novas criaturas. Mas eles não são. E dão um trabalho danado. Eles são penetras ali dentro. Eles querem que a sua justiça prevaleça. O que caracteriza a nova criação, a obra de nova criação, é que a nossa justiça não é nossa, é de Cristo. Se alguém lhe der um chute, você vai triste para lá, mas vai glorificar a Deus. Agora, é interessante. A gente cutuca uma pessoa, quando ela levanta a cabeça, você sabe que é cobra. Né? Então, esses penetras na igreja são terríveis. No reino de Deus não é possível entrar. Mas numa comunidade é possível. Não sei se era isso que você queria. Devemos trazer, o senhor falou que não há tradução, porque o tradutor se equivocou. Podemos afirmar que esse devemos, ele não existe porque devemos é dívida, e a dívida já foi paga? Não, ali é que ele quer dizer que existe uma responsabilidade de você levar a natureza de Cristo, mas traremos mesmo, traremos, traduzir não é fácil, né? E a gente acaba colocando... Eu lembro do seminário, na época tinha tido, que o devemos estar incorreto por causa da dívida que não existe mais. Sim. Nós trazemos porque é a realidade da graça. É a vida dele que está em nós, é a vida dele que está em nós. É a vida dele. Nós temos visto muito esforço para viver a vida cristã. E a vida cristã não é esforço, é dependência. É dependência de Deus.
Tá bom? Diga, Suzana, você hoje diz que esnobou aí, né, jogando futebol, que a meninada ficou assustada como ela joga futebol, né? Meia boca. Meia boca. O pastor falou sobre a sua esposa. O pastor comentou que a esposa dele ficou com medo por causa dos netos. Eu lembrei dessa passagem que eu estava lendo hoje, Lucas 23, 27. Começa em 27, né? Uhum. Seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em leito verde fazem isso, que será no leito seco? Isso possivelmente, esse texto aí está se referindo ao tempo de Jerusalém mesmo. Ele está falando filhas de Jerusalém. E quando aconteceu isso foi no ano 70. Quando a cidade foi cercada, as pessoas comeram a carne dos filhos, depois Tito derrubou a coisa e o povo foi espalhado. E ele está dizendo, se fizeram isso com lenho verde, que é ele que não veio para... Quanto mais com lenho seco, que é o anticristo, ou a obra do anticristo, que vai ser uma obra bem trágica, bem terrível. Mas possivelmente esse texto esteja ligado lá com a terra no tempo de... Foi uma catástrofe. Mais de 1 milhão de judeus foi morto e outro tanto foi espalhado pelo mundo e só veio retornar à terra em 1948. Ficou espalhado pelo mundo, sofrendo, e aí Jesus estava fazendo uma afirmação muito, muito dura. Mas eu sei que a gente ter preocupação com as nossas crianças é natural. Mas a gente tem que entregar na mão de Deus. É dele. São dele. Hein? Elas são dele. Elas são deles e nós temos que entregar, porque nós não podemos, se ficar preocupado. Ele disse, não fique ocioso de qualquer coisa na vida. E depois Paulo diz, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que é um assunto bem interessante. Sim? Quando a palavra de Deus diz assim, tu e tua casa, quem é essa casa? A Cecília está perguntando, tu e tua casa? Quem faz parte dessa casa? Quem faz parte dessa casa? São filhos, netos? Quando ele diz para o caso de crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, todos os membros da família do carcereiro foram salvos, porque eles pregaram o evangelho para todos eles. Eu acredito que a minha casa vai ser salva. Amém, aleluia. Se a gente não se apegar Eu acredito e entrego meus filhos. Meu filho, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente racional, muito racional. E eu tive algumas dificuldades de crer que ele cria. Ele parecia Aliás, uma vez eu tive uma experiência com ele que foi muito marcante. Nós estávamos lá em São Paulo e estávamos num restaurante comendo e ele disse assim, pai, a pior coisa que você fez na minha vida foi me levar para a igreja. Eu disse, meu filho, me perdoe.
Me perdoe. Eu sei que a igreja tem muitos defeitos. Mas eu ainda creio que a igreja é o melhor lugar para se viver nesse mundo. E eu quero lhe pedir perdão. Agora quero dizer uma coisa, meu filho. Se você está dizendo isso porque você gostaria de ser livre para pecar, se eu puder fazer essa consideração, eu vou dizer assim: peque à vontade, meu filho. Porque o meu Deus é mais poderoso do que o seu pecado. E ele estava com o garfo na mão assim, ele ficou assim. Anos depois ele disse contou essa história, eu nem me lembrava mais dessa história. Na véspera do casamento dele, ele contou essa história para um amigo dele que estava enfrentando um problema com o filho. E ele disse: meu pai me disse uma coisa, que o pecado, o nosso pecado é menor do que o poder de Deus para salvar. E ele teve bastante lutas, e a gente vendo na luta do trabalho dele e chegando às vezes. E aí eu disse: meu filho, como é que você está vendo esse negócio, dos seus negócios? Ele disse: pai, é um milagre atrás do outro. Eu estava conversando com a mãe, ele disse: Deus faz cada coisa, pai. Eu digo: o menino está crendo. E eu é que estou aqui duvidando. Porque meu pai, ele leva as pessoas a crerem. Ele leva as pessoas a crerem. E eu creio que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. E que a paz dos meus filhos será abundante. Não só dos filhos, mas também dos netos. Eles estão entregues, eles foram consagrados, eles são do Senhor. Eu não sei se eu vou perder ninguém não, mas outro dia minha esposa me perguntou assim: será que lá no céu a gente vai lembrar? Eu digo: eu não sei, eu também não sei. Depois a Bíblia diz que a gente não lembra nada, não vai lembrar de nada, mas vai ter uma outra relação que eu quero ficar preocupado com essas coisas da terra. Eu sei que Paulo, que o único que foi lá e voltou, porque teve outros que foram lá, mas não voltaram para dizer nada. O Enoque foi e ficou lá, não disse nada. O Elias também foi e só ficou lá com Jesus, também não disse nada. Mas o Paulo foi até o terceiro céu e quando voltou de lá, ele disse: e você conta alguma coisa para nós? Ele disse: é inefável, não dá para contar. Lembrou, né? O que eu lembrou, mas assim, não dá para contar, porque se a mulher lá, a rainha, diz que, vendo o Salomão, diz que metade nunca tinha contado, ela ficou assustada com a grandeza de Salomão. Imagina lá no céu. O João pintou o céu com uma coisa tão maravilhosa, mas é pouco. Rua de ouro, de brilhante, e só leva a turma gananciosa: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Esse povo que... eu não quero ir para o céu. Você viu o texto que nós lemos aqui? Ele foi feito mais alto do que o céu. Não quero ir para o céu, quero Jesus. Se eu for para o céu é porque ele me botou lá, mas eu não quero céu, eu quero Jesus. Onde está Jesus é o céu. Pronto. Pastor Lê, Diga. ali no momento do futebol, eu encontrei um ex-professor de teologia que deu aula para mim, e eu fiz uma pergunta para ele: irmão, onde que você está? Eu digo no sentido de congregando com os membros do corpo de Cristo. E ele disse assim para mim: eu não estou em lugar nenhum, eu sou um desigrejado. Eu queria entender isso. Como se é possível entender? Tem
uma piada, uma anedota que lá no Piauí diz assim: eu vou lhe fazer uma pergunta que nunca fiz a ninguém. Uma légua de chapada, quantos pés de capim tem? Aí o cara responde: a pergunta que você me fez, eu não sei lhe responder. Vai perguntar burro e cavalo o que é que come com você. Não existe desigrejado. Que troço é esse? Existe revoltados. Deus não nos tirou do mundo e nos colocou na igreja para depois a gente sair da igreja. Agora, tem muita organização aí que não é igreja. É apenas um clube. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí é igreja. Eu não posso prescindir o meu irmão. Igreja é assunto sério. Nós somos salvos, tirados do mundo e colocados na igreja. Agora, tem muita gente na igreja que nunca esteve em Cristo. Está na igreja, mas não em Cristo. E abril de 23? Abril de 23. Abril de 23? Você falou hoje de manhã. Ah, sim. Nós estamos aí caminhando. Eu não sei, eu tenho a impressão que Jesus está voltando. A minha impressão. Abril de 23, ele está querendo saber estão falando que possivelmente vão construir uma estrada de ferro. Estão construindo de Tel Aviv para Jerusalém, onde vão se reunir todas as nações, segundo Isaías 2:22, no monte do Senhor. São coisas que são muito próximas. E você tem que estar com o passaporte pronto. É isso que você e eu precisamos. Porque não existe nada para se cumprir para Jesus ir buscar o seu povo. Nada, não precisa profecia nenhuma. Vai ser construído o templo, não precisa nada. Nada. Qualquer hora ele pode vir aqui. Mas não tem mais nada. Tudo que tinha que fazer já foi feito. Eu quero casar. Pode até você que case. Vamos embora. Levanta a mão. Você quer casar também? Tá doida para casar, né? Tá. 19 anos, tá doida para casar. Me diga o que você quer. Fala grosso. Lê outra vez. Pois a quem tem, mais lhe dará, terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Lê outra vez. Mais alto, pode ler, pode ler. Pois a quem tem, mais lhe dará, terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse quase não tem aí no texto bíblico. Esse aí já é um tradutor que botou quase não tem. Ao que tem lhe será dado e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso está falando da graça. Mais graça, graça sobre graça. E o que não tem nada, só vai ter inferno na vida dele. O sangue do Senhor Jesus Cristo purifica. Perdoa e purifica. Na hora da regeneração, os nossos pecados sofreram esse efeito.
da nossa morte para o pecado. Mas o sangue é eterno. Então esse sangue continua causando efeito com relação a pecados da nova criatura, inclusive. O sangue continua, inclusive no céu. Porque as coisas lá em Hebreus capítulo 8, ele vai dizer que as coisas dos céus foram purificadas com sangue. Continua eterno. O sangue é eterno. Continua. Causando efeito na vida do regenerado. Causando efeito em todo o universo. Até nos demônios ela causa efeito. O sangue é algo poderoso. Ok? Diga. Dá uma palavrinha com os irmãos? Pode dar. A respeito do questionamento que o irmão fez sobre os desigrejados, né, se isso é possível ou não, eu quero contar algo sobre a minha vida e a do Alexandre. Eu recebi de Deus fé, a revelação, e Ele atendeu as minhas orações quando eu tinha 17 anos. E, enfim, eu era católica assídua, preparava as liturgias das missas, mas não tinha revelação. E ele me alcançou. Daí, depois de alguns anos, uns 2 anos, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos, casamos, e tudo mediante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois, inclusive, nós nos reunimos em São Paulo, quando o Senhor esteve lá, fomos morar lá, e retornamos para Brodowski depois de 2 anos de casados. Daí, eu engravidei Leonora, depois do Lucas. Nossos filhos foram consagrados ao Senhor Jesus, nosso Deus Pai. E quando o Lucas tinha 4 anos, nós começamos a olhar para os defeitos dos irmãos, como se nós não tivéssemos. E se tornou insuportável continuarmos frequentando a comunidade. Nós nos afastamos e ficamos 4 anos longe da comunidade de congregar. Mas, por graça e por misericórdia, Deus nunca me deixou faltar fé na obra do Calvário. Daí, um dia, eu pintando a minha Bíblia, lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, quando da ascensão do Senhor Jesus, está escrito assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E eu tive que dobrar os meus joelhos e pedir perdão ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus e ao Espírito Santo que me conduziu durante toda a vida. E retornei e pedi para o Alexandre: Alexandre, eu não tenho como mais ficar afastada da congregação, da igreja. Eu nunca fui desigrejada, mas eu deixei de cumprir a vontade de Deus. Isso aí. Daí, eu quero encerrar com este versículo que tem tudo a ver para mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não a outro. Aleluia. Aleluia. É isso aí. Não existe desigrejado. Você pode até se afastar por algum tempo da comunhão, mas você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja.